Bem-vindo ao Viver Sustentável. O Brasil produz por dia uma média de 240 mil toneladas de lixo, porém menos de 3% vai para a reciclagem. Existe também o problema do descarte incorreto de certos resíduos que podem contaminar o solo e os lençóis freáticos, além de colocar em risco a saúde pública. Por isso que o tema do Viver Sustentável de hoje é reciclagem e descarte de lixo. Saiba como funciona a reciclagem do vidro. Veja como é feito o descarte de resíduos hospitalares. Conheça a Fazenda Esperança, que é um exemplo de sustentabilidade. Saiba como estão os preços dos principais produtos destinados à reciclagem. Quem nos fala sobre esses assuntos é o deputado federal Mendes Tame. A decomposição de resíduos sólidos depende do material e das circunstâncias do local. No caso do vidro, leva 4.000 anos em média para se decompor. Nosso programa foi até uma recicladora de vidro para ver como este processo se dá. Eles estão por todas as partes, nos carros, em casa, no trabalho. O vidro é um material composto por sílica, encontrado no leito de rios e pedreiras. É um desperdício pensar que milhões de toneladas de vidro vão parar em aterros e lixões, sabendo que esse material pode ser reciclado infinitamente. O vidro é um material que pode ser reciclado N vezes, infinitas vezes, porque ele não perde propriedades. Então, a gente pode reaproveitar o vidro quantas vezes quiser e, além disso, 1 quilo de vidro se fabrica outro quilo de vidro. Então, não se perde nada na reciclagem do vidro. Então, vamos ver como funciona a reciclagem de vidros. Primeiro, o material previamente separado na coleta seletiva municipal ou de particulares chega em caminhões da própria empresa e é descarregado. Depois, ele passa pela esteira de classificação e separação. Esta fase é bastante importante, porque muitas vezes o vidro chega misturado com outros tipos de resíduos. Se o material estiver úmido, ele passa por um forno secador. Em seguida, o vidro vai para a moagem e é descontaminado. O peneiramento, que sucede esta fase, serve para separar o vidro pelo tamanho do grânulo, pois a granulometria é diferente para cada tipo de utilização do vidro reciclado. O vidro reciclado hoje é utilizado para diversos produtos. Ele pode ser utilizado para a fabricação de um novo vidro, ele pode ser utilizado na indústria de jateamento e limpezas de peças metálicas, na indústria de tintas, para tintas de reflexão e também muito utilizado na indústria cerâmica. Mas Juliana ressalta que ainda faltam incentivos para a reciclagem de vidro. Faltam incentivos legais, a gente não tem regulamentação no Brasil, então não existe uma fiscalização, ainda muitos estados se pode jogar vidros em aterros sanitários, então por isso a gente deixa de receber uma grande quantidade de vidro. E a população também pode ajudar. O cidadão que pode separar seu vidro dentro de casa, pode procurar uma cooperativa próxima do seu bairro para destinar esse vidro, pode buscar informação na troca de um vidro de automotivo, de um vidro de carro quando for trocar, para onde está indo esse vidro e buscar uma empresa que se preocupe com a destinação ecologicamente correta dos materiais. Desta forma, estaremos contribuindo com a preservação dos recursos naturais, com o prolongamento da vida útil de aterros sanitários, enfim, com a natureza e a sociedade. O que fazer com a sobra de remédio com aqueles que já têm a validade vencida? É preciso evitar que vá para o lixo junto com os demais resíduos domésticos ou seja jogado no vaso sanitário. Se for para o lixo, porque vai acabar contaminando os aterros. Se for para o vaso sanitário, vai acabar contaminando algum curso d'água. O que se deve fazer é colocar no recipiente e destinar, entregar a um destes locais onde, por lei, é obrigatória a coleta de lixo hospitalar. Por exemplo, uma clínica médica, clínica dentária, clínica veterinária, um pronto-socorro, um hospital ou qualquer local que receba estes remédios vencidos ou que já não vão mais ser usados, eles deem um destino adequado. Oi, meu nome é Daiane, sou modelo.
Gostaria de saber quem é o responsável pela coleta e destinação do final do lixo hospitalar. São várias etapas. Na primeira etapa, quem produz o lixo, quem gera o lixo hospitalar, seja um hospital, um pronto-socorro, uma clínica médica, dentária ou veterinária, quem produz o lixo é responsável por colocá-lo, dispô-lo na forma como manda a lei, para que ele possa ser, na etapa seguinte, coletado pela prefeitura em veículos especializados e, a partir daí, ser destinado a um processo de descontaminação e descaracterização do lixo hospitalar. A partir de então, esse lixo será destinado ou à incineração para ser completamente queimado, ou será disposto já como um lixo comum num aterro sanitário. No próximo bloco, você confere como é feito o descarte de resíduos hospitalares. Nossa equipe foi até Campinas, interior de São Paulo, para ver qual é o processo de gestão do lixo hospitalar. Não saia daí, o Viver Sustentável volta já. Olho vivo, consumidor. A incineração de 10 mil toneladas de resíduos pode criar apenas um emprego. Mas a reciclagem da mesma quantidade pode proporcionar a ocupação de 40 pessoas. Então, incentive a reciclagem e os empregos verdes. Assim você estará contribuindo com o meio ambiente e com a sociedade. Você sabia que no Brasil a cada ano são desperdiçados mais de 4 bilhões e meio de reais porque nós não reciclamos tudo o que poderíamos? Apesar de sermos o país que mais recicla latas de alumínio no mundo, os outros materiais ainda são pouco reciclados no Brasil. Precisamos cobrar mais iniciativas públicas e privadas. O programa Viver Sustentável está de volta, com o tema reciclagem e descarte de lixo. E quem nos fala sobre isso é o deputado federal Mendes Tami. O lixo hospitalar exige cuidados especiais no seu descarte. O programa Viver Sustentável foi até Campinas, no interior de São Paulo, para ver como funciona este processo. Os resíduos sólidos são classificados em 5 grupos. O tipo A é de risco biológico, ou seja, sangue e hemoderivados. O tipo B é de risco químico, como drogas e resíduos farmacêuticos. O C é de risco radioativo. O tipo D é o lixo comum e o E são materiais infectantes como agulhas, bisturis, entre outros. O CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, obriga a destruição dos materiais enquadrados nos grupos A e B através de incineração ou esterilização, de forma a anular suas características físicas, químicas e biológicas. Resíduo de saúde é todo resíduo decorrente do serviço prestado às pessoas e animais, né? Ou seja, eles são gerados em hospitais, em ambulatórios, farmácias. E o nosso trabalho aqui da usina é fazer a desinfecção dos resíduos do grupo A e E. Esse tipo de lixo requer um gerenciamento desde o sistema de coleta, o tratamento e a destinação. Os resíduos chegam na usina e são processados em até 24 horas. O tratamento do resíduo de saúde é importante porque é um resíduo perigoso que, se disposto diretamente no solo, pode vir a contaminar rios e até mesmo provocar proliferação de doenças nas pessoas. Então vamos ver como funciona a destinação correta do lixo hospitalar. O lixo hospitalar chega em caçambas especiais e uma das técnicas é lançar automaticamente num triturador. Todo material hospitalar precisa ser descaracterizado. O resíduo vai para um cilindro onde ele passa pelo vapor de água a 150 graus Celsius e pelo micro-ondas a 95 graus Celsius. Isso faz com que todo o material seja descontaminado, passando de grupo de risco biológico para lixo comum. Então, antes do tratamento, ele é um resíduo perigoso e logo após o tratamento, ele é um resíduo considerado inerte, que a gente chama de classe 2, que é um resíduo que pode ser disposto no solo. Então, o tratamento promove
um benefício para o meio ambiente e para as pessoas. Por conta do processo de trituração, o volume do lixo hospitalar reduz em até 80%. E isso reverte em ganho na disposição do aterro. Nenhum dos materiais dessa classe pode ser reciclado. Geralmente os resíduos de saúde, eles representam um percentual pequeno na geração de resíduos sólidos como um todo de um município, né? Mas nem por isso eles devem ser deixados de lado. Então, mesmo municípios pequenos, não o caso de Campinas, que é uma grande metrópole, mas mesmo municípios pequenos devem dar importância ao tratamento de resíduos de serviços de saúde, porque, embora em pequena quantidade, mas eles têm um efeito para o meio ambiente muito grave. Eu me chamo Aline, sou estudante de TI. Eu gostaria de saber se os resíduos radioativos hospitalares recebem o mesmo tratamento de resíduos coletados em clínicas e hospitais. Normalmente não, porque tem um nível de periculosidade diferente. Emitem radiações que são perigosas para a saúde e até para a vida humana. Enquanto que a grande maioria dos resíduos hospitalares mais comuns, como seringas, bisturis, agulhas, bolsas de sangue, restos de curativos e de remédios, sobras de comida que são oferecidas a pessoas com doenças infecciosas, tudo isso pode passar por um processo de descontaminação e em seguida ser destinado a um aterro sanitário convencional ou ser incinerado. Diferentemente destes resíduos mais comuns, os resíduos radioativos não são passíveis de descontaminação. Não há uma forma de reduzir ou zerar a radiação que eles emitem. Por isso, precisam ser condicionados de uma forma especial e destinados a um depósito final especial de resíduos radioativos, normalmente junto com resíduos nucleares. No próximo bloco, vamos conhecer os trabalhos sociais e ambientais da Fazenda Esperança, um exemplo para todos nós. O Viver Sustentável pergunta: qual é o material mais reciclado no Brasil? Letra A, alumínio. B, papel. C, plástico. Ou letra D, vidro? A resposta correta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual é o material mais reciclado no Brasil. A resposta correta é letra A, as latas de alumínio. O Viver Sustentável está de volta. A Fazenda Esperança, localizada em Guaratinguetá, interior de São Paulo, é um exemplo de sustentabilidade. A união entre trabalho social e ambiental tem mudado a vida de muita gente. A Fazenda da Esperança, fundada em 1983 na cidade de Guaratinguetá, no interior de São Paulo, é uma associação que trabalha em diversos campos sociais. Mas o principal foco da instituição é na recuperação de jovens dependentes químicos. Vários projetos são desenvolvidos na fazenda e entre as atividades está a produção de madeira plástica, que também pode ser chamada de madeira ecológica. A ideia de produzir a madeira ecológica veio com a doação de uma máquina há 12 anos atrás, foi doada pelo governo alemão. Em função disso, nós começamos a produzir esse material em função também da doação da matéria-prima que tínhamos nas empresas aqui da região do Vale. Além de ser uma alternativa de ocupação para os internos, a fabricação da madeira ecológica também é uma forma muito criativa de reciclar o plástico, material que é altamente poluente quando descartado de forma incorreta. A madeira ecológica ela é composta de material plástico, seja escova de dente, cotonetes e plástico, vamos dizer assim, comum. Essa é a base da composição da madeira.
Para a produção da madeira ecológica, a Fazenda da Esperança recebe doações de mais de 10 mil toneladas de materiais plásticos que não seriam mais utilizados. Olha, o processo de fabricação da madeira, ele é relativamente simples. Nós recebemos a doação, os materiais que são doados pelas empresas, fazemos a moagem, a trituração, depois misturamos esse material numa dosagem que a gente tem os dados aqui, e depois é colocado na máquina, uma extrusora, onde produz o produto final, é essa madeira chamada madeira plástica. Depois desse processo, a madeira plástica fica disponível para ser cortada e moldada de várias formas. O que pode ser feito com a madeira plástica são vários objetos, tais como lixeiras, bancos, mesas, barras circulares que servem para cerca elétrica, coxos para animais, E depois depende um pouco da imaginação de cada um e a possibilidade de a gente adaptar o produto à imaginação de cada um. A reciclagem e a produção de madeira plástica na Fazenda da Esperança é uma das muitas formas que a associação encontra para contribuir com a sociedade em dois aspectos: na recuperação e inclusão dos internos e também na conservação do meio ambiente. Meu nome é Vandeir, sou estudante de psicologia e gostaria de saber se os cientistas dispõem de instrumentos confiáveis para avaliação das mudanças climáticas. Sim, são instrumentos de última geração, desde sondas até medições por satélites, que fazem medições diretas em tempo real ou medições indiretas. Por exemplo, a medição das camadas de gelo, a medição da camada do chamado permafrost, que também ajuda a fornecer dados para quantificarmos o aquecimento global. Em suma, dados precisos por instrumentos de qualidade e não simplesmente por cálculos de computador sobre aquilo que virá a ocorrer no futuro. Meu nome é Flávia Porto, eu sou estudante de rádio e TV e eu gostaria de saber quais países serão mais afetados por causa do aquecimento global. Paradoxalmente, os países mais pobres, os países em desenvolvimento, aqueles que menos contribuíram para a emissão de gás carbônico, menos contribuíram para ter gases em suspensão na atmosfera, contribuindo para o aquecimento global. Por quê? Porque estes países mais pobres, em primeiro lugar, têm menos recursos, menos tecnologia para fazer a adaptação ao aquecimento global. Em segundo lugar, estão nas regiões tropicais, as regiões que sofrerão com a desertificação e, portanto, com perdas, não só na quantidade de água, mas também na produção agrícola. Meu nome é Gessel, sou auxiliar de escritório e gostaria de saber se o estímulo à valorização da sustentabilidade na construção civil iria criar novos empregos. Irá não, já está criando, e empregos verdes. E em alguns setores, até faltando mão de obra especializada, como é o caso de técnicos, encanadores, especialistas em instalação de painéis de aquecimento solar. Muitos outros empregos verdes relacionados a construções sustentáveis podem surgir desde que haja um estímulo do governo, sinalizando com clareza de que vai apoiar mesmo, de fato, estas inovações. Essas inovações que exigem um treinamento, uma relocação de mão de obra, um retreinamento. E as pessoas só vão se dispor a treinar para fazer algo novo se tiverem certeza de que este mercado de trabalho novo não é um modismo, é algo que veio para ficar. Meu nome é Rodrigo, estudo meteorologia e gostaria de saber, vários especialistas estão dizendo que já temos tecnologia suficiente para solucionar o problema climático. A gente pode concordar com isso? Acredito que sim, mas muitas das tecnologias de que já dispomos
ainda são antieconômicas. É preciso haver um incentivo fiscal, um incentivo tributário, para que possamos começar a aplicar estas tecnologias limpas. A partir de então, instala-se uma curva de aprendizagem e essas tecnologias vão ficando cada vez mais econômicas e aceitas naturalmente por todo o setor privado. Meu nome é Thiago, sou estudante de design de interiores. E o que é necessário para que haja a transição para uma economia de baixo carbono? A transição para uma economia de baixo carbono vai se dando natural e gradativamente à medida em que a população toda vai tomando consciência da necessidade de emitir menos gás carbônico. Mas nós podemos acelerar essa transição através, em primeiro lugar, de investimentos maciços em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Em segundo lugar, financiamento para que estas novas tecnologias possam ser adotadas e implantadas pelo setor privado. Terceiro lugar, através de leis mandatórias que obriguem, por exemplo, a mistura de etanol à gasolina, a mistura de biodiesel ao diesel fóssil, para diminuir compulsoriamente a poluição. Em quarto lugar, através de uma reforma tributária ecológica que sobretaxe aqueles produtos gerados com alta emissão de gás carbônico e isentem, parcial ou totalmente, aqueles produtos feitos com baixa emissão de carbono. Com dados fornecidos pelo Sempre, vamos conhecer os preços por tonelada dos principais produtos destinados à reciclagem. Preço do material reciclável para a cidade de Três Corações, Minas Gerais. Papelão, R$ 350. Latas de aço, R$ 180. Latas de alumínio, R$ 3.300. Plástico rígido, R$ 1.400. E PET, R$ 1.200. Participe você também do nosso programa. Mande sugestões de temas para contato@viversustentável.net e acesse nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net ou acesse nosso canal no Facebook. O Viver Sustentável fica por aqui. Lembre-se, para mudar o mundo precisamos fazer a nossa parte e a sustentabilidade é o caminho.